de Brasília. A gente conversa então agora com a médica oncologista Gabriele Scatolin sobre os riscos reais desse hábito e o que a medicina já sabe sobre a relação entre vape e doenças graves. Doutora, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite. O vape realmente é mais seguro que o cigarro comum ou isso é um mito que está enganando aí os jovens e as famílias? Na verdade, o vape não é mais seguro que o cigarro comum. Ele só é mais jovem do que o cigarro comum. Então, a gente ainda não conhece estudos de longo prazo como a gente conhece com o cigarro. O que a gente já sabe é que realmente, assim, ele pode ter uma concentração de nicotina bem maior do que o cigarro comum. Um cigarro, ele tem 1 miligrama de nicotina e dependendo da carga ali do vape, ele pode vir até com 30 a 50 miligramas de nicotina. Essa nicotina, ela é vaporizada em nanopartículas, então ela consegue penetrar muito mais rápido nos vasos sanguíneos, nos alvéolos dos pulmões, e ela consegue viciar muito mais rápido. E, além disso, não tem só nicotina lá dentro, tem solventes, tem metais pesados, isso tudo é vaporizado. Energia. Exatamente, às vezes a energia tem casos de vape que explode, né? Exatamente. Então, esses solventes todos, eles são vaporizados a altas temperaturas e isso penetra diretamente no pulmão. Então, ao passo que o cigarro, na maioria das vezes, faz danos mais crônicos, o vapor ele tem a capacidade de fazer dano mais agudo no pulmão. Então, ele é tão perigoso quanto ou até mais do que o cigarro normal. Que situação, né, doutora? Agora, quais são os sinais aí de alerta para o câncer de pulmão que a população precisa conhecer e não ignorar? Então, são vários os sinais de alerta, mas os principais são perda de peso, tosse crônica, aquela tosse que não melhora, às vezes até com escarro sanguinolento. Tem pacientes que podem ter alteração de rouquidão, né? E, às vezes, outras síndromes que a gente chama de paraneoplásicas, por exemplo, dor de cabeça, alteração visual, coisas que podem acontecer concomitantes com o câncer de pulmão, que podem ser também sinais de alerta. Falta de ar. São sintomas conjuntos ou podem vir separados? Eles podem vir separados, né? O que a gente recomenda é que não ignore tosse crônica, falta de ar, essas coisas precisam ser investigadas. Agora, doutora, quando a gente consegue ter um diagnóstico precoce, né, rápido, qual que é o nível aí de chance, né, de tratamento bem sucedido? A gente gosta muito de falar sobre câncer de pulmão, porque o câncer de pulmão é um dos que mais tem evoluído em relação a bons tratamentos. Eu sempre digo que cânceres, de uma forma geral, eles têm cura, todos, mas eles precisam ser diagnosticados bem precocemente. Então, tem várias modalidades de tratamento que vão desde cirurgia, radioterapia e remédios novos, novas tecnologias que aumentam muito as chances de cura. E, quando não é possível cura, cronificam a doença e ela fica controlada por muitos e muitos anos. Rádio Metrópolis, informação e muito mais, agora é 6h40. E qual mensagem a senhora deixaria para jovens e para os pais que acreditam que o uso do vape não traz consequências? Muitas vezes o jovem coloca o vape na rotina. Qual é a mensagem de hoje? Que a mãe geralmente fala, não, meu filho só fuma vape. Só isso, né, doutora? Só como se fosse muito pouco. A gente fala assim que tem que ter muito cuidado em relação ao vape, porque ele foi feito de uma maneira para seduzir. A gente fala, ele é bonito, ele é cheiroso, tem sabor, prático, né? Ele é prático. Só que, por não ser regulamentado, a gente não sabe nem exatamente o que tem lá dentro. E, às vezes, além da nicotina, que é o principal fator que vai causar doenças a longo prazo e o vício, podem ter vários solventes, vários corantes, e aquilo ali está sendo diretamente inalado para dentro do pulmão. Então, a mensagem é, não é seguro e fiquem em alerta, porque pelo marketing do vape, ele foi feito para seduzir os jovens. Tem cada vez mais aumentado a incidência de jovens fumantes entre 18 e 24 anos. Isso é um dado muito grave para a gente levar em consideração. E o complemento são jovens do Distrito Federal. O Distrito Federal tem alavancado esse crescimento. Sim. Eu falei, a senhora falou da sedução, né, ali do vape, e é curioso que lá no início, quando o cigarro ele foi criado, ele também tinha essa sedução, né, do status, de você ter um cigarro na mão e etc e tal. E olha onde a gente chegou com uma caixa de cigarro hoje, que é caro, tem ali uma imagem de uma pessoa muito, né, para justamente mostrar as causas, as consequências.
Falando em longo prazo, o que a gente pode enxergar em relação ao vape na nossa futura geração, assim? O que a gente pode ver a longo prazo em relação a isso? Porque eu acho que é um cenário nebuloso, né? E eu complemento até a pergunta do Patrick, além do câncer, a dependência e tem tantos outros fatores. Exatamente, são coisas que chamam muito a atenção. Por exemplo, um cigarro normal, ele pode demorar até 30 anos para fazer um enfisema pulmonar. Às vezes, com vape, isso pode chegar em 5 anos. Nossa. Então, assim, quando a gente fala em longo prazo, a gente tem que prestar atenção. São pessoas jovens, são pessoas que estão em formação, é uma coisa que tem alto poder de vício e muita letalidade. Então, realmente é uma questão de saúde pública. Essa foi a médica oncologista Gabriele Scatolin, falando sobre o uso do vapor por jovens do DF e o risco à saúde de cada um deles. Doutora, muito obrigado pela participação. Muito obrigada pelo convite.